O Desafio Nacional de Máxima Produtividade de Soja do SESB nasceu como uma fonte de inspiração para o agro nacional. Tem como seu grande propulsor a demanda crescente por alimentos no planeta, onde o grande desafio está em fazer sempre mais de forma sustentável e rentável. E nesse sentido, além da diversificação da produção, a alta produtividade sempre é fundamental. A missão do desafio é produzir mais e no mesmo espaço, utilizando pesquisas, tecnologias e a sustentabilidade como pilares para alcance dos maiores índices de produtividade da soja. Ao longo dos anos, o SESB tem compartilhado junto a produtores, consultores, institutos de pesquisa, cooperativas, entre outros, histórias de sucesso buscando alavancar a média da produção nacional. E nessa ação conjunta entre Mais Soja e SESB, você vai conhecer um pouco mais dos campeões, toda a sua trajetória, desafios, o papel do SESB e dos manejos nas produtividades. Além disso, apresentar diferentes realidades de produtores, do pequeno, médio e grande produtor, e procurar levar os conhecimentos e ensinamentos do desafio para todos os produtores do Brasil. A agricultura evolui a cada dia e servir a produtores nos 5 continentes nesses 75 anos inspira a Jacto a inovar em produtos e serviços para estar sempre ao lado de quem tem no agro a sua missão. São diferentes relevos, culturas e necessidades que desafiam a Jacto a entregar a melhor experiência para os clientes. Viver o presente e olhar para o futuro. Esse é o nosso dia a dia há 75 anos. Thiago, obrigado pela parceria, por ter aceito o nosso convite e despender do teu tempo aqui para receber o Mais Soja e o SESB nessa nossa conversa aí. Muito obrigado pela parceria. Então, Thiago, para a gente começar, vamos começar lá de trás. Qual é a história da tua família, a história do teu pessoal com a agricultura? Quando que começou? Deve ser meio que desde sempre, né? Mas quando que o pessoal começou? Sim, nossa família descende de italianos que migraram para o Rio Grande do Sul ainda no século XIX, então vida toda ligada à agricultura. Eu sou natural de Fortaleza dos Valos, cidade próxima a Cruz Alta, onde hoje é a matriz da nossa empresa. Comecei na agricultura no ano 2000, então estou há 24 anos já trabalhando diretamente na lavoura como gestor de propriedade agrícola. E em 2008 fundamos a Terra Boa Agrícola. Ela é uma empresa não familiar, daria para dizer, eu e uma sócia. Então, a partir de 2008, comecei a ter as minhas próprias lavouras, saí um pouco do ambiente familiar para empreender com esta minha sócia, no que hoje é a Terra Boa Agrícola. Começamos em 2008, então estamos aí agora em setembro, completando 16 anos de agricultura já num modelo mais empresarial. Sim. Mas dentro da questão de empreendedorismo mesmo. Isso aí. Então, apresenta para nós a Terra Boa. O que é a Terra Boa? Quem é o Thiago? O que vocês fazem aqui na Terra Boa? Pra gente saber. Eu sou um dos sócios fundadores da Terra Boa Agrícola, uma empresa, eu e uma sócia. Trabalhamos com produção de grãos, principalmente soja, milho, trigo, aveia branca e também alguma coisa de canola. E o foco principal é a produção de sementes. Hoje produzimos sementes de soja e sementes de trigo. Também trabalhamos com pecuária de corte, tanto extensivo na região sul do Rio Grande do Sul. Também trabalhamos com pecuária de corte intensiva em confinamento, região de Cruz Alta. E também um pouco de pecuária de corte no Uruguai. Então hoje o foco principal é soja, né? Soja e produção de sementes de soja. Semente de soja. E na tua concepção, agora a gente entrando um pouquinho mais na parte um pouquinho mais técnica, o que tu acredita que é o pilar fundamental para a gente alcançar e manter as altas produtividades? Seja em soja, seja na produção. Eu sempre falo que lavoura boa é lavoura bem feita. O capricho ele é mais importante que a tecnologia. Então, no nosso entendimento, uma lavoura boa
ela sempre começa com muito capricho, muita vontade de fazer bem feito e entender a planta, entender a natureza e, baseado na natureza, baseado na planta, fazer as práticas agrícolas que fazem sentido para a planta, não para o produtor. Muitas vezes o produtor rural faz o que é mais conveniente a ele ou ao bolso dele. Mas, na verdade, nós precisamos entender a agricultura como algo que é a planta que precisa ser bem nutrida, bem atendida. Então, quando a gente muda esta visão e se coloca no lugar da planta e começa a pensar como uma planta, eu acredito que nós começamos a mudar um pouco alguns conceitos de agricultura. E estes conceitos começam a nos trazer patamares produtivos mais elevados. Perfeito. Mas se tu tivesse uma bala só um tiro, qual que tu acha que é o principal? Além de entender a planta, de saber que é para a planta e não para o agricultor. Plantabilidade. Plantabilidade. Nascer bem. Lavoura boa, desde o tempo dos meus avós, é aquela lavoura que nasce bem. Uma lavoura que nasceu uniformemente, livre de pragas, livre de doenças, no limpo, sem presenças de erva daninha. E essas plantas germinaram todas no menor espaço de tempo possível, é a melhor lavoura. A partir dali é o quê? Proteção. A partir dali eu não construo mais potencial produtivo. A partir desse momento, o máximo que eu vou conseguir fazer é preservar o potencial produtivo que eu construí até ali, seja trabalhando a fertilidade daquele solo, seja estruturando a biologia, a física, a química daquele sistema e estabelecendo ali a melhor cultivar, na melhor época, de uma maneira uniforme. Esse é o começo de uma boa lavoura. Perfeito, perfeito. Para frente é deixar de perder, né? Para frente é proteção. Constrói e depois é proteção. Deixa de perder. E lá em 2012, né? Foi em 2012 que vocês foram campeões, né? Isso. O que mudou, o que impactou vocês entrarem dentro do SESB? Quando que vocês imaginaram assim, dá para nós tentar? E como é que foi receber a notícia que foi campeão? O SESB entrou na nossa vida de uma maneira muito legal, porque no início da Terra Boa, desde 2008, um dos grandes desafios nossos era aumentar a produtividade, nos desafiar a produzir mais, a ser melhores produtores. E o SESB apareceu para nós como uma possibilidade de mensuração do nosso trabalho, porque a gente sabia que colhia bem, mas não sabia o quão bem colhia, e quando o SESB apareceu foi a possibilidade de mensurar. Sim. E de mensurar de uma maneira auditada, de uma maneira que possa ser comparada com outros produtores. Então, desde o início, a gente olhou isso com muito bons olhos, não no sentido de competir com outros produtores, mas de competir conosco mesmo, sim, tentando fazer a melhor lavoura e, comparativamente, ano após ano, olhar o que a gente evoluiu, o que a gente aprendeu e, principalmente, o que daquele pequeno talhão nós tiramos de aprendizado que serve para toda a empresa. Desde o início, a gente olhamos o SESB não como um concurso, ou como colocar naqueles 2, 3 hectares o máximo de energia possível. Não. Sempre olhamos o SESB como algo onde a gente faça em pequena escala algo que possa ser feito numa escala maior. Então, as nossas lavouras no SESB nunca tiveram um tratamento diferenciado, nunca fizemos nada nelas que nós não possamos fazer em todas as demais lavouras. Porque esse é o objetivo, não é ganhar o concurso, é nós aumentar a produtividade média das fazendas que a gente opera. Perfeito. E a gente já bateu aqueles 102,5 lá? Sim, aquela época foi realmente algo surpreendente, porque no Rio Grande do Sul ninguém ainda havia colhido 100 sacas de soja por hectare. E, inclusive, muitas pessoas duvidaram que isso era possível. Quem duvidou seguiu colhendo menos, mas muitos produtores acreditaram naquele dado e foram atrás. Pô, se lá na Terra Boa eles conseguiram fazer, então talvez a gente também consiga. Então, Thiago, como é que vocês planejam o futuro do nosso setor? Com toda essa questão de mudança climática, a gente teve 2 anos de estresse hídrico e esse ano a gente teve chuvas bem acima da média, que atrapalharam bastante a nossa colheita aqui.
Como que tu vê o futuro do nosso setor em relação a isso e em relação à demanda crescente sempre de mais alimentos? Eu acho que o agronegócio no Brasil ele segue sendo extremamente relevante, seguirá. Nós temos no mundo 10% da população mundial que ainda se alimenta abaixo da necessidade básica, ou seja, tem muita gente no mundo ainda para ser alimentada. À medida que a desigualdade social diminui, o mundo vai comendo melhor e o Brasil é sem dúvida o celeiro de alimentos para esse mundo que precisa cada vez de mais comida. Dentro desse setor, acho que o agronegócio gaúcho ele tem alguns desafios, principalmente associados a clima. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul um clima temperado, um clima subtropical, que é diferente do clima tropical que nós vamos encontrar em todo o centro-oeste brasileiro. E esse clima subtropical ou temperado, ele tende a sofrer mais com essas adversidades climáticas. Então nós temos aqui verões mais quentes, invernos mais rigorosos, períodos de chuva mais intensos. Parece sim que é uma realidade que veio para ficar. E esse, sem dúvida, é o grande desafio da produção de grãos no sul do Brasil. É como lidar com um clima cada vez mais adverso. Então, acho que cada produtor vai ter que ter a sua estratégia. Mas, sem dúvida, ela passa por um solo cada vez mais resiliente, que suporte períodos maiores de estresse hídrico. Irrigação. Rio Grande do Sul não pode mais prescindir de irrigação. Nós plantamos 6,5 milhões de hectares e irrigamos 200 mil hectares no Rio Grande do Sul. Deveríamos aumentar no mínimo 7 a 8 vezes essa área, ter no mínimo 1,5 milhão de hectares irrigados no estado para aumentar a previsibilidade. Seguros, cada vez mais eu acho que o sul do Brasil vai precisar estruturar um seguro agrícola que funcione para mitigar riscos climáticos e muito trabalho. Acho que muito trabalho, muito capricho, cada vez mais o produtor está atento às mudanças climáticas, a como reagir a essas mudanças, vai ser fundamental para que no final, entre todas essas anomalias climáticas, ainda se consiga colher uma boa lavoura. A gente tem muitos extremos, né? Tá começando. É muito seco ou é muito chuvoso. Então Exatamente. A gente tem. Então, para a gente finalizar aqui, Thiago, mais uma vez te agradecer o carinho aqui por toda essa troca de experiência. Tenho certeza que quem vai nos assistir aqui vai sair um pouquinho melhor depois desses nossos 15 minutinhos de conversa aqui. E eu quero saber qual é o legado que vocês querem deixar. A Terra Boa, o Thiago, qual o legado que vocês, como pessoa e como empresa, querem deixar para o nosso setor agrícola? Eu acho que desde o início da Terra Boa ela foi construída sobre valores muito sólidos, que é a honestidade, é o trabalho, é a seriedade. Nossa missão, e a gente fala muito disso aqui dentro, é fazer tudo a cada dia um pouco melhor. Então, muito mais do que fizemos até aqui, eu me orgulho muito do como fizemos, do nosso legado, porque realmente temos tido, além de boas produtividades nas lavouras, temos tido uma formação de pessoas muito forte. Hoje temos colaboradores que começaram conosco se desenvolvendo, a cada ano chegam novas pessoas para entregar a equipe. Eu vejo cada vez mais essas pessoas mostrando capacidade, mostrando mérito delas. A Terra Boa ela não é uma empresa familiar, então não está a campo pais, filhos, sobrinhos. É uma empresa onde existem colaboradores tocando processos de plantio, colheita, beneficiamento de sementes, e a gente fica muito feliz de ver todas essas pessoas entregando resultados extremamente satisfatórios. Então, acho que o nosso legado é realmente mostrar que uma lavoura ela pode dar bom resultado, mesmo com adversidades climáticas, se tiver uma cultura alinhada, tiver pessoas alinhadas e, sobretudo, tiver muito trabalho, muita dedicação e muita seriedade. Fazer tudo a cada dia um pouco melhor tem sido nossa missão e tem sido a nossa maneira de reagir a todas essas adversidades e problemas que o clima tem imposto ao nosso negócio. Perfeito. Então, Thiago, obrigado pelo teu tempo, pela parceria. E nós aqui do SESB e do Mais Soja, a gente segue aí na trilha dos campeões. Um abraço, até a próxima.